Bom dia, a graça de Deus Pai, a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a companhia do amado Espírito Santo esteja conosco, amém? Hoje, nessa terça-feira, vamos falar então do choro de Davi pela morte de seu filho Absalão. Embora Absalão tenha criado uma revolta e tentado tirar o reino do próprio pai, Davi chora pela morte dele. Essa morte, esse choro pela morte de Absalão pelo rei é condenado por Joabe, porque Joabe entende que Davi valorizou mais o filho do que os homens que lutaram por ele. Então vamos ler em 2 Samuel 18, versículo 9, diz: Indo Absalão montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi, entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho. Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que ele montava passou adiante. Então, ele ficou preso num galho de uma árvore, talvez pelos cabelos, talvez pelo pescoço, porque os cabelos deles eram muito grandes, muito fortes. E a mula que ele subia, que ele estava com ele, continuou e ele ficou ali pendurado. Vendo um homem, fez saber a Joabe e disse: Vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: Viste-o, porque logo não o feriste derrubando-o por terra? E aqui Joabe está desobedecendo a ordem do rei. O rei tinha pedido para eles cuidarem de Absalão, para ele usar mão leve, né? Usar de misericórdia com Absalão por ser filho dele. E aí ele pergunta para o homem: Por que não o feriste ali, derrubando por terra? E forçoso me seria dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Ele estava dizendo ali que recompensaria o homem se o homem tivesse matado Absalão. Mas o homem ele foi muito sábio, muito prudente, muito astuto ao responder. Ele diz: Ainda que me pesasse nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, a Abissai e a Itai, dizendo: Guardai-me o jovem Absalão. Se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: Não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e transpassou com ele o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Cercaram-no 10 jovens que levavam as armas de Joabe e feriram Absalão e o mataram. Certamente, se esse homem que viu Absalão tivesse feito o que o Joabe falou, matado ele na hora, ele levaria realmente a culpa sozinho. Joabe não ia assumir a culpa, certamente. Então tocou Joabe a trombeta e o povo voltou de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e o lançaram no bosque numa grande cova e levantaram sobre ele muito grandes montão de pedras. Todo Israel fugiu, cada um para sua casa. Aqui, quando eles lançaram Absalão no bosque, numa grande cova, significa que ele morreu como um marginal, como um pecador, como um traidor, como um bandido. Por isso que eles não enterraram ele, jogaram numa cova e colocaram um monturo de pedras sobre ele. Ora, Absalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: Filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E deu seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje se chama o monumento de Absalão. E aí Davi chora amargamente a morte de Absalão, lá no versículo 19, ainda no capítulo 18. Então disse Aimás, filho de Zadok: Deixa-me correr e dar notícia ao rei de que já o Senhor o vingou do poder dos seus inimigos.
Mas Joabe lhe disse: Tu não serás hoje portador de novas, porém outro dia o serás. Não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Disse Joabe ao etíope: Vai tu e dize ao rei que viste, inclinou-se a Joabe e correu. Então Joabe resolve mandar a um etíope para mandar notícia para o rei do que o mensageiro do rei, que era Aimás, em função de que essa mensagem, essa notícia não era boa para o rei. Inclusive, quando o rei vê Aimás, quando os homens do rei vê Aimás se aproximando, eles acham que é uma boa notícia, por se tratar de Aimás. E logo em seguida vem o etíope e ele dá notícia ao rei. Quando o rei pergunta assim: Vai bem o jovem Absalão? Lá no versículo 32. Vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: Seja como aqueles inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. E aí Davi entendeu, através da resposta do etíope, que Absalão havia sido morto. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. E lá no capítulo 19 nós vamos ver que Joabe reprova o rei. Disseram a Joabe: Eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouvira dizer: O rei está de luto por causa do seu filho. Naquele mesmo dia entrou o povo às furtadelas na cidade, como o faz quando foge envergonhado da batalha. Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz: Meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então o povo tinha vergonha de chegar na presença do rei. Temia chegar na presença do rei, porque o rei estava chorando a morte de Absalão. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: Hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida dos teus filhos e das tuas filhas, e a vida das tuas mulheres e das tuas concubinas, amando tu os que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam. Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo agora que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente. Olha só, é a observação de Joabe. Chegou ao ponto de dizer que o rei se alegraria mais se Absalão ficasse vivo e todo o povo morresse, do que ao contrário. Da forma que aconteceu, por a tristeza ser enorme, a tristeza do rei em relação à morte do filho, que tinha se rebelado contra ele. Aí Joabe diz mais para o rei: Levanta-te agora, sai e fala segundo o coração dos teus servos. Juro pelo Senhor que se não saíres, nem um só homem ficará contigo essa noite, e maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a mocidade até agora. Então Joabe alerta o rei. Ele alerta o rei. Como um bom conselheiro, como um bom homem do exército, como um bom braço direito, ele diz: Levanta-te agora e sai e fala segundo o coração dos teus servos. Juro pelo Senhor que se não saíres, nem um só homem ficará contigo essa noite, e maior mal te será isso do que todo mal que tem vindo sobre ti desde a mocidade até agora. Então o rei ouve Joabe, se levanta e se assenta à porta, e fizeram saber todo o povo, dizendo: Eis que o rei está sentado à porta. Veio, pois, todo o povo apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Então Davi volta a Jerusalém. Davi volta a Jerusalém e retoma o seu governo. Lembram de Simei, aquele homem que amaldiçoava o rei enquanto o rei andava, fugia de Absalão? Aqui Simei apressa-se a encontrar com Davi e pede perdão. E Davi, por misericórdia, não mata ele.
Aqui está escrito no versículo 16: Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servos da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos, e meteram-se pelo Jordão à vista do rei. E atravessaram para fazer passar a casa real e para fazer o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei quando este ia passar o Jordão e lhe disse: Não me impute, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não o conserves, ó rei, em teu coração, porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei, por isso sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abissai, filho de Zeruia, e disse: Não morreria, pois, Simei, pois por isso havendo amaldiçoado o ungido do Senhor? Porém Davi disse: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel, pois não sei eu que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então disse o rei a Simei: Não morrerás. Ele o jurou. Aí lembra que também o Mefibosete havia sido condenado pelo rei, porque Ziba tinha falado que ele tinha mentido sobre Mefibosete, dizendo que agora, quando o rei saiu, o povo entregaria para ele tudo que era do pai dele, Saul. Aqui Mefibosete esclarece as coisas também. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia que o rei saíra até o dia que voltou em paz. Tendo ele chegado a Jerusalém e encontrar-se com o rei, ele disse: Por que não foste comigo, Mefibosete? Ele respondeu: Ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia: Albardarei um jumento e montarei para ele com o rei, pois teu servo é coxo. Demais disso, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém, ó rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que é melhor te parecer. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem a tua mesa, que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei: Por que ainda fala dos teus negócios? Resolvo que repartas com Ziba as terras. Agora Davi pediu para que Mefibosete repartisse com Ziba o que era primeiro de Mefibosete, depois, através da mentira de Ziba, o rei tinha dado para Ziba, e agora o rei estava sugerindo que ele dividisse as terras com Ziba. Mas olha a resposta de Mefibosete. Disse Mefibosete ao rei: Fique ele muito embora com tudo, pois já voltou o rei meu senhor em paz à sua casa. Então, aqui o rei voltando, as coisas se esclarecem. O rei para de chorar pelo filho Absalão, em função de Joabe ter chamado a atenção dele, e o rei retorna ao seu governo. E vamos ter mais fatos e mais feitos de Davi durante seu reinado. Não é fácil a vida de um rei, mas nós devemos lembrar que Davi, desde garoto, foi levantado por Deus, foi acompanhado por Deus, foi ungido por Deus. E Deus cuidou de Davi todo o tempo. Embora Davi, como nós, somos pecadores e cometemos erros. Então eu deixo aqui mais uma vez mais esse vídeo, espero que vocês compartilhem e vamos continuar. Vamos dar continuidade à história de Davi ao longo do livro de 1 Samuel, 2 Samuel e depois de Reis, para aprendermos com o rei Davi. O rei Davi, que é precursor depois do nosso rei maior, o rei Jesus. Então eu peço que vocês compartilhem, vocês curtam, comentem,
Coloquem de onde vocês são, o que vocês estão achando dos vídeos, alguma sugestão. Eu convido vocês a participarem. E abençoo a cada um em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus e até o próximo vídeo.